Será que vamos ter aumento da taxa Selic em 2024? Será não? Qual que vai ser o aumento? Porque, de fato, já é basicamente ali unanimidade que vamos ter aumento da taxa Selic em 2024, só não sabemos de qual magnitude, ou seja, qual que vai ser a quantidade ali em termos percentuais que vai ser o aumento da taxa Selic em 2024 ainda. E é engraçado falar isso, que se a gente fosse observar todo o cenário econômico, toda a macroeconomia brasileira, as expectativas do fim do ano passado para até o início desse ano de 2024, na realidade se você for até abril ali, até meados de abril mesmo, a gente tinha expectativa de Selic para 2024 abaixo de 10%. Então, Selic com números menores de 2 dígitos, tá? Então, se você for ver que hoje a gente teve esse cenário que é a expectativa do Banco Central em relação a indicadores econômicos do Brasil. Então, por exemplo, a gente está tendo expectativa de alta do IPCA para 2024 e também ali mantendo em 2025, expectativa de alta do PIB para 2024 e 2025 e expectativa de alta do câmbio em 2024, mesmo que o câmbio hoje está maior do que está ali, é porque na última reunião eles falaram que estaria outro valor e nessa reunião eles aumentaram a perspectiva para o fim do ano em relação ao câmbio, tá? E a Selic a gente está com expectativa agora de subir para 11,25% até o fim do ano. Hoje nós temos taxa Selic em 10,5% ao ano. E para 2025 também, a expectativa está sendo de alta da taxa Selic. Se a gente for olhar dados que a gente teve ali pelo Banco Central em 9 de 4 de 2024, ou seja, em abril, 4 meses atrás, o cenário era completamente diferente. IPCA também trabalhando com altas, mas com números bem menores do que está hoje. PIB também com números bem menores do que está hoje. Câmbio com números bem menores do que está hoje. E principalmente Selic com números bem menores do que está hoje. Nesse relatório aí que o Banco Central soltou, a expectativa é que a taxa Selic ela ia se firmar em 9% no ano de 2024. Para vocês observarem como que, de fato, o mercado mudou bastante. Né? A gente saiu de uma expectativa em abril de Selic a 9% ao ano para, em novembro, expectativa de Selic a 11,25% ao ano. Para vocês verem como que o cenário mudou como um todo. E por isso que eu falo muito com meus clientes na consultoria e eu falo muito com vocês aqui no YouTube, que o importante é vocês terem uma estratégia muito bem definida dentro dos seus objetivos e dentro do seu perfil de investidor. Porque o cenário econômico, ele muda, assim, muito rapidamente. Vocês podem ver que num curto espaço de tempo de 4 meses, o cenário ele se modificou como um todo. Obviamente que nesse percurso, nesse meio do caminho, entre abril e até setembro, ele foi se moldando para essa nova estrutura, nessa nova expectativa que está vindo daqui para frente. Mas para você ver que como que mudou de fato essa expectativa para a Selic, para a PIB, para a inflação e para o câmbio. E por isso que é importante ter a estratégia, é por isso que eu acredito ser importante vocês terem uma estratégia muito bem definida, vocês seguirem à risca essa estratégia e evitarem fazer o market time, que é basicamente vocês tentarem prever o mercado. Vocês podem muito mais perder dinheiro do que ganhar pensando no longo prazo, tá? Obviamente que no meio do caminho pode surgir oportunidade, não estou dizendo que isso não ocorre, só estou dizendo que se você fica mudando a sua estratégia constantemente, Selic está caindo, eu vou sair de renda fixa e vou para renda variável. Não, Selic está subindo, aí eu saio da renda variável e vou para renda fixa. Essas trocas, assim, essas movimentações de perfil, de alocação de carteira, vai ficar você fazendo perder muito mais dinheiro, deixar de ganhar muito mais dinheiro do que manter uma estrutura ali bem alocada, pensando para o médio e longo prazo. Mas vamos lá, o que eu quero trazer nesse vídeo para vocês? O que está impactando que a taxa Selic ela vai subir nesse ano de 2024 e não mais cair as expectativas e o cenário como se moldou para isso. Então, o que está impactando para o cenário tomar essa nova trajetória nesse segundo semestre aí do ano de 2024? Então, eu trouxe para vocês aqui, basicamente, falando em cima de 4 pilares que estão impactando a economia, que está pressionando as expectativas para o aumento da taxa Selic ainda em 2024. Conforme eu falei, Selic hoje é 10,5% e tem pessoas já estimando Selic para 12% no fim do ano. Acredito que ainda não, acredito que provavelmente a gente deve chegar no próximo ali aos 11,25%, mas ainda é muito complicado prever qual que vai ser o número exato. Vai depender de N fatores que vai ser esses meses até as últimas reuniões do Banco Central.
Mas eu vou mostrar para vocês como então a expectativa dessa próxima reunião que ocorre agora no meio de setembro. Primeiro, o primeiro fator que está impactando o aumento da taxa Selic é a inflação. O IPCA, apesar de agosto de 2024 a gente não teve inflação e sim a gente teve o fenômeno de deflação, qual que é a diferença? Quando a gente fala de inflação, nós estamos falando de aumentos generalizados de produtos e serviços, de uma cesta de produtos e serviços. Quando a gente fala de deflação, quer dizer que, na média, essa cesta de produtos ela reduziu o preço. Não quer dizer que foi em todas as classes ali que são os grupos que são distribuídos no IPCA, mas aqui na média, considerando os pesos e tudo mais, tivemos deflação de 0,02% acima das expectativas, que era vinha ali zero, tá, o resultado. Bom, se vocês vêm observar aí o grupo, hoje o grupo do IPCA ali, a inflação oficial do Brasil é composta por 9 grupos, tá? Então a gente vai ter ali alimentação e bebidas, habitação, que foram os dois que caíram, tá, nesse agosto de 2024 que fez ter deflação, mas se nós for observar os outros componentes do grupo, eles tiveram aumento. Então, artigos de residência 0,74, vestuário 0,39, transporte 0, educação 0,73%. Mas através de uma média ponderada, tivemos deflação ali, considerando os pesos de cada um dentro do IPCA. Então, deflação de 0,02. Mas, mesmo tendo essa deflação, ainda é preocupante, tá? Por quê? Nós temos hoje uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,24% ao ano. Isso considerando que a gente tem uma meta do Banco Central em ter a inflação em 3% no ano. E ele permite ali variações, tá? Então tem bandas ali, ondas que eles permitem que varia essa inflação. 1,5% para baixo e 1,5% para cima. Ou seja, 3% é a meta, mas ela pode ir desde 1,5% de inflação até 4,5% de inflação. Então, quando a gente olha esse número, ele está dentro da meta, considerando essas bandas de 1,5% para cima e para baixo, mas fora da meta de fato, que é o número que eles querem, que é os 3%. Mas hoje ainda é preocupante porque a inflação está trazendo sinais que vai aumentar, principalmente através da evolução econômica que nós estamos tendo, tá? O PIB do Brasil ele está subindo e as expectativas é que suba mais, cada vez mais. E isso basicamente pode demonstrar que a economia está aquecida, que o dinheiro está rodando e que as coisas podem vir a inflar cada vez mais. Então, é um sinal muito importante, tá? Então, basicamente, se vocês forem ver aí em relação ao PIB, que é a segunda estimativa que pode impactar o aumento da taxa Selic para poder desacelerar a evolução econômica, se vocês forem observar ali, a gente teve elevação, tá, da projeção do PIB do Brasil em 2024, que saiu de uma projeção de 1,7% para 2,8%. E por que isso pode impactar o aumento da taxa Selic? Então, o primeiro cenário que a gente estava falando que estava impactando era a inflação. O segundo cenário é o PIB. PIB em alta, economia andando, as coisas movimentando muito acima do que seria o número ideal, consequentemente a gente tem uma inflação maior também. Então os dois estão interligados, esse primeiro motivo e o segundo motivo. Então quando a gente usa a taxa Selic como meio de desaceleração da economia para trazer, de fato, números saudáveis, inflação saudável, crescimento econômico saudável, eles usam a Selic como meio disso. Então, a gente aumenta a taxa de juros para, consequentemente, reduzir o crescimento econômico. A tomada de crédito ficar mais cara, o financiamento ficar mais caro, a expansão das empresas ficarem mais cara e, consequentemente, reduzir ali aquela evolução econômica fora do número que eles acham como ideal, tá? Em cima disso, nós temos também o terceiro impacto, que vai impactar a Selic aumentar ali, que é basicamente o câmbio, tá? O câmbio, ele aumentou bastante. Então, hoje, quando a gente olha o dólar frente ao real, está R$ 5,66. A gente teve um aumento muito forte em 2024. E quando a gente fala de um aumento do câmbio, consequentemente, a gente está falando de um aumento do custo de vida de todos os brasileiros como um todo. Nossa moeda, de fato, que nós utilizamos aqui para fazer a circulação monetária no Brasil, aqui dos cidadãos brasileiros, é o real. Mas grande parte da cadeia de produtos que usamos é tudo atrelado ao dólar. Então, basicamente, se você for olhar o trigo, soja, milho, cacau, agropecuária como um todo, é toda cotada em dólar. Indústria também, calçados, móveis, máquinas, medicamentos e muito mais, é tudo atrelado ao dólar. Então, quando a gente fala de fato de um aumento do dólar,
nós estamos dizendo que vamos ter aumento nos custos dos produtos para o consumidor final, para a cadeia como um todo, mas o que o final da cadeia é o consumidor final que paga aquela conta. Então hoje, se você for ver, pô, cara, pão, remédio, até chiclete, são produtos que podem ficar mais caros com a alta do dólar. Isso pressiona o quê? O preço dos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Consequentemente, uma elevação da inflação com essa esticada dos preços ali na economia. E isso demora um pouco para refletir, tá? Então, essa alta do juro do dólar, ela vai demorar a refletir, às vezes, 2, 3, 4 meses na nossa economia como um todo, mas quando esse número for chegar, de fato vai ser relevante, porque o dólar está presente no nosso cotidiano mais do que nós imaginamos, tá? Quando a gente vai olhar aqui o quarto e último fator, e se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, é muito importante para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas entenderem os movimentos econômicos e como que isso pode impactar os seus investimentos. Basicamente, agora a gente está falando do risco fiscal, que é o nosso quarto item que pode fazer a taxa Selic subir, como está sendo as expectativas. Primeiro, a gente está tendo muito gasto público, tá? E mesmo tendo muito gasto, muita arrecadação, estamos trabalhando com déficit, tá? Se a gente for olhar o número de julho, nós tivemos um déficit primário de 9,2 bilhões de reais. Se nós formos olhar de junho de 2024, nós tivemos um déficit primário de 38 bilhões de reais. Esse número ele é maior porque o déficit primário ele só considera, de fato, receitas e despesas, mas ele não considera os encargos da dívida, que hoje o Brasil ele tem uma dívida muito relevante. Então, nesse número aqui não está nem contando com os juros da dívida, que é muito alto. Então, se a gente for considerar o déficit, considerando os juros da dívida, é um número muito maior, tá? E mesmo assim, mesmo a gente arrecadando muito dinheiro, a gente pode ver em maio a arrecadação recorde do governo em relação ali aos impostos como um todo, então mais de 203 bilhões de reais, mesmo arrecadando muito, nós estamos de fato trabalhando com déficits atrás de déficit, e o governo tem o objetivo de ter o déficit zero, que é basicamente receita menos despesa igual a zero. Só que dentro do que está ocorrendo, está sendo um número muito difícil de alcançar. Tanto que o governo avalia nesse atual momento, é uma notícia dessa semana aqui, estou gravando esse vídeo para vocês 10/9, então é uma notícia que saiu nessa semana aqui, que o governo avalia elevar impostos para poder de fato conseguir fazer a conta fechar. Então vai ter mais arrecadação para, consequentemente, eles conseguirem controlar os gastos públicos. E isso traz ali, de fato, um pouco de temor dos investidores no mercado brasileiro. Isso aumenta o risco percebido da economia brasileira como um todo e, consequentemente, quando a gente tem mais risco, a gente tem umas perspectivas piores da economia como um todo, os investidores precisam de mais rentabilidade por conta do risco a mais que eles estão correndo. Então, consequentemente, a taxa de juros ela precisa ser maior para, de fato, trazer ali investidores estrangeiros, incentivar o investimento na economia brasileira como um todo. E só para a gente finalizar, a gente de fato vê as expectativas referente à próxima reunião do Banco Central, do Copom, ela vai ocorrer no dia 17 e 18 de setembro. Hoje, basicamente, está sendo uma expectativa, 75% dos investidores, através das negociações, estão contando que a taxa de juros vai subir, a taxa Selic, né, vai subir 0,25 pontos percentuais nessa próxima reunião. Esse número estava bem menor, até semana passada estava bem dividido, estava tipo 40% 0,25%, 40% 0,5%, e a diferença em considerar a manutenção da taxa Selic, ou seja, ela não ia subir nem cair. Ela ia se manter estável em 10,5%. Só que como a gente teve um dado hoje de deflação, consequentemente, provavelmente eles estão estimando que a gente não precisa aumentar a taxa Selic tão rapidamente porque a inflação ela deu uma deflação em agosto de 2024. Mas aí é um cenário de fato, essa reunião está um pouco difícil de prever. Meu palpite é uma queda de 0,25% mesmo. Um aumento de 0,25% mesmo na taxa Selic. Mas está um pouco complicado, de fato, acertar essa próxima reunião, porque tem muitas coisas ali que estão impactando como um todo, e até lá, até o dia 17, dia 18, pode ocorrer mais coisas ali que podem impactar as decisões ali no Banco Central. Então, basicamente, esses são os impactos que estão ocorrendo economicamente, que estão impactando os nossos indicadores econômicos aqui da taxa Selic e por aí vai.
Vamos observar como que vai ser a próxima reunião do Copom. Eu vou trazer aqui conteúdos para vocês, podem ficar aí antenados e se inscreve para você acompanhar. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like. Se caso você quer investir o seu dinheiro com mais estratégia, com um consultor de investimentos para te dar todo o acompanhamento e todo o direcionamento. Caso você possui mais de 100 mil reais e quer conhecer a consultoria da Portfel, no qual eu atuo hoje e atendo os meus clientes, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Preencha o formulário que eu entro em contato com você. Deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.